Olá pessoal do nono ano, bom dia! Hoje nós vamos começar dando continuidade aí à nossa matéria, vamos falar a respeito de tipos de argumento. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a questão do artigo de opinião e agora vamos ver como é possível manejar alguns elementos, algumas informações, algumas áreas do conhecimento para poder construir. Primeiramente, vamos à noção do conceito, né? O conceito do que é a palavra argumento. O argumento vem do latim argumento, né? E é um raciocínio utilizado para poder fazer algum tipo de demonstração ou a comprovação de que aquilo que a pessoa defende, aquilo que o redator defende, faz sentido e, dessa maneira, tentar dar mais base, mais embasamento para que o leitor consiga se convencer com mais facilidade. É importante lembrar que você só consegue convencer alguém se aquilo que você está falando faz parte do campo de realidade daquela pessoa que é o seu interlocutor. No nosso caso, aí, quando fazemos a redação, do nosso leitor. Ok? Basicamente, a ideia do argumento seria, aí, conforme nosso slide, aí, persuadir o sujeito ou transmitir um conteúdo que dá um sentido de verdade. E através desse sentido de verdade, dessa tentativa de persuasão, é que se constrói o texto argumentativo, aquilo que tenta se defender e tentar convencer aí o nosso leitor. Na nossa continuidade, né, a gente começa aí, já tinha sido falado anteriormente, e agora a gente fala com um pouco mais de propriedade, né, acerca do argumento de autoridade. O argumento de autoridade, ele é o quê? Nada mais nada menos que uma fonte confiável, ok? Uma fonte confiável de informação, né, que vem normalmente de alguém que é uma pessoa que tem entendimento, ou a gente costuma dizer que é alguém que tem conhecimento de causa a respeito daquilo. Normalmente, os argumentos de autoridade vão vir de áreas do conhecimento que já foram mencionadas anteriormente, filosofia, sociologia, a própria geopolítica, ciências de um modo geral. Então, vai depender do tipo de tema que eu estiver tratando, certo? E essa autoridade aí que nós utilizamos, essa pessoa, né, esse autor, ele vai dar credibilidade àquilo que eu estiver tratando. O argumento de autoridade, no momento da construção de uma redação, ele é o argumento mais forte, porque é através dele que você consegue demonstrar um histórico de leitura, um embasamento que está além de você como um simples redator, um mero aluno, um estudante que está construindo uma redação, certo? Aí nós temos dois argumentos de autoridade, no caso aí um argumento de autoridade com base num dizer do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, e um outro argumento de autoridade com base no Émile Durkheim, um sociólogo francês lá do início da sociologia, dos precursores da sociologia hoje, que é utilizada, né, estudada até hoje, que normalmente são argumentos muito fortes dentro do processo de construção de um texto dissertativo argumentativo. Aí vocês têm, olha, para Zygmunt Bauman, a passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, perde-se o referencial de categorias antissólidas, tais como trabalho, gênero, religião, que agora são fluidas, permeadas pela incerteza. Consequentemente, a identidade precisa ser reconstruída e se vale do acesso aos bens de consumo e marcas que se renovam conforme as tendências metodológicas. Isso aí é um conceito do Zygmunt Bauman a respeito de modernidade líquida, poderia ser usado em diversos temas, a respeito de relações interpessoais, a própria questão da noção, da convivência, né, do ser humano com essa realidade de consumo, o contexto do capitalismo, momentos de crise, ou a própria noção de discussão da contemporaneidade de modo geral. O argumento de autoridade ele precisa estar bem colocado, como já foi dito, né, na aula anterior, ele precisa ter uma contextualização adequada para poder ter essa margem aí de credibilidade. Se ele estiver solto não vai adiantar nada. É possível notar que determinadas ideias cabem, ou caberiam pelo menos, em diversos temas a serem abordados. Basta que o redator consiga fazer uma conexão, fazer um link que dê coerência
ao texto dele conectado ao argumento de autoridade que ele escolheu. O próximo aí, do Emile Durkheim, né, a gente tem o seguinte: para Emile Durkheim, os fatos sociais são maneiras de sentir, agir e pensar. E um exemplo disso são as leis, como a lei seca, que assim como todo fato social é coercitiva, ou seja, nos influencia e implica uma sanção penal caso seja desrespeitado. Isso aí é uma aplicação diretamente, né, ao tema aí que foi o Enem de 2013, os efeitos da lei seca na sociedade brasileira, que ele fala aí, utiliza-se da noção de fato social do Emile Durkheim, falar que ele é uma construção coletiva, né, maneira de agir, sentir e pensar, direcionada a um tema específico, que era a questão da lei seca. Como a lei seca age, como uma lei pode agir na vida das pessoas, certo? Fazendo com que elas se reeduquem ou algo do tipo. Na nossa continuidade aí, nós vamos tratar da questão de argumento por causa e consequência. Isso é bastante comum ver também em redação, é um argumento muito válido, desde que colocado completamente. É muito comum a gente enxergar a redação como no momento de correção. O aluno, o estudante, o candidato, lá na hora de um concurso, ele usa uma causa, mas esquece da consequência, ou coloca a consequência, esquece de trabalhar em cima da causa. Também é uma possibilidade. Então, o argumento de causa e consequência basicamente seria isso. Ele vai tentar comprovar a tese através da noção de uma causa para aquilo que ele tenta defender e uma consequência. A ordem da colocação causa, consequência, consequência, causa, depende do redator. Não é uma regra obrigatória que você tem que começar pela causa, terminar com a consequência e vice-versa, certo? Aí nós temos um exemplo retirado da Folha de São Paulo, né? Ao se deparar com um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento que leva a técnicos a preverem como inevitável a implantação de peritos. Aí, no caso, dentro do tema da noção de mobilidade urbana, fala da questão do congestionamento e traz aí uma causa histórica, né? Relaciona, inclusive, até uma noção de fato histórico, falando que o caos atual das cidades grandes, que usa aí como exemplo a cidade de São Paulo, ele foi gerado, ele é consequência de uma causa mais ancestral, e no caso, a decisão de políticos décadas atrás de não querer implantar na cidade um sistema de transporte público eficiente, no caso aí o metrô. Então pense aí, no passado não quisemos, não foi da vontade das autoridades ter um sistema de metrô, hoje nós temos o caos, no caso aí do trânsito, em decorrência, do aumento da frota dos carros e da falta de planejamento urbano. Isso aí é um tema bastante recorrente aí, questão de mobilidade urbana. Então fica aí argumento por causa e consequência. Na nossa continuidade, temos aí o argumento de exemplificação ou ilustração. É quando eu me firmo numa ideia, essa ideia ela pode ser gerada por um fato comum, um fato do cotidiano, e também, às vezes, eu posso até tirar dessa ideia de uma própria noção, de um próprio argumento de autoridade. E aí, em cima dessa noção, em cima desse fato, em cima até mesmo do argumento de autoridade, eu consigo colocar uma exemplificação. Essa noção aí não quer dizer necessariamente que seja uma relação de causa e consequência. Às vezes eu posso falar de elementos que não sejam causa e consequência um do outro, certo? Nesse caso aí a gente tem o seguinte: é uma questão que fala da questão da corrupção dentro da sociedade, intrincada aí nas relações sociais. Temos aí, olha, a condescendência que os brasileiros têm convivido com a corrupção não é propriamente algo que se fale bem do nosso caráter. Conviver e condescender com a corrupção não é, contudo, praticá-la como queira um líder empresarial que assegurava sermos todos corruptos. Somos mesmo? Um rápido olhar sobre as nossas práticas cotidianas registra a amplitude e a profundidade da corrupção em várias intensidades. E logo em seguida, na sequência do texto, o redator aí vai usar um tipo de exemplo, né,
há uma pequena corrupção cotidiana e muito difundida. É, por exemplo, a da secretária da repartição pública, que engorda seu salário datilografando trabalhos para fora, utilizando a máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos são baixos. E aí o texto continua. Então ele cita a questão da corrupção e logo em seguida ele pega um exemplo que normalmente vai acontecer em algum ponto no cotidiano para tentar ilustrar. E assim o texto se segue, continuando essa ilustração. Depois vocês poderão ver aí a visualização dos slides da íntegra. Continuando aí para nós, gente. Nós temos aí argumentos de provas concretas ou princípio, né? A gente costuma aí chamar, dentro da noção de argumentação por fundamentação lógica, entrariam tanto os argumentos por causa e consequência, a comprovação concreta do princípio e também os argumentos aí por exemplificação. Vamos aí às provas concretas. Ao empregar os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar a tese por meio de informações extraídas da realidade. Isso aí entraria essa noção das causas concretas, aquilo que a gente falou do argumento com base em citações de dados, principalmente dados estatísticos, né? O nosso exemplo aí trata de um dado estatístico a respeito aí da questão de homicídios, né? Relacionados aí pelo IBGE. É um tema que trata, no caso aí, da questão da violência urbana, né? Poderia ser direcionado também à questão de preconceito, se a gente conseguisse direcionar aí a violência urbana, falar da questão da morte de pobres, negros, de minorias sociais e daí por diante. Notem que continuamos naquela mesma tônica de que o mesmo argumento às vezes pode servir para temas diferentes, basta saber manejá-lo e usar a informação corretamente. Tudo bem? Continuando, nós temos aí o argumento por analogia ou símile, que seria uma noção de cópia, tudo bem? Uma comparação, se pudermos assim dizer. Certo? Então, eu vou tratar de situações que estariam no mesmo pé de igualdade, digamos assim. Certo? Aí a gente tem aí um exemplo, olha, com relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar, perdida, sem saber para onde ir, de onde veio e nem para onde quer chegar. E a questão que fica é se essa noiva largada, se todos que são os brasileiros, encontrará novamente seu parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema. Dá para perceber claramente que isso aí é um tipo de argumentação subjetiva, seria um trato aí, por exemplo, inclusive uma fala a respeito da questão da violência urbana dentro de um artigo de opinião ou de um editorial, onde é possível haver argumentação subjetiva, uma clara analogia que normalmente numa prova que peça somente a construção de um texto dissertativo argumentativo não seria tão interessante assim de ser utilizada. Tá legal, gente? Continuando aí, nós temos a questão do argumento de senso comum. Este daí que você tem que tomar muito cuidado, tentar fugir dele, ou quando usá-lo para numa futura linha adiante do teu texto, tentar contrariá-lo. Por quê? O argumento de autoridade ele é uma afirmação generalizada, uma ideia compartilhada por um grupo de pessoas, por uma determinada quantidade significativa aí dentro de uma comunidade, né? Porém, ele é um dizer, uma ideia, um conceito, ou na maioria das vezes um preconceito, porque ele parte de uma noção de algo que não é oriundo da comprovação científica, ou seja, o argumento de senso comum, ele é o contrário do argumento de autoridade. O argumento de senso comum, ele é o argumento que ele não tem embasamento científico, ele não serve muito para que a gente tente fundamentar uma tese, porque ele é facilmente desconstruído, ele cai num elemento que daqui a algum tempo nós vamos tratar numa outra aula, que é a questão dos erros de argumentação. Ele cai muitas vezes numa falácia lógica. A gente vai estudar aí o que vem a ser essa questão da falácia lógica. A gente vai ver quando a pessoa monta uma ideia e aquilo ali, ao invés de ajudar, de contribuir para a defesa da tese, pode ser o fim da tese, pode colocar em xeque totalmente ali aquilo que a pessoa quer defender e quer dizer. Trocando em miúdos aí para nós, gente, o argumento de senso comum, ao contrário do argumento de autoridade, o senso comum ele deve ser usado para a contrariedade.
Aí a gente tem alguns exemplos, né? A violência vem aumentando nos últimos anos. Por exemplo, se eu estiver tratando do tema de violência no Brasil, de violência urbana, falar que a violência vem aumentando nos últimos anos é algo um pouco desmedido, porque a violência sempre existiu nas sociedades humanas ao longo da história. Ao contrário, a gente tem do século XVIII para cá um processo de formulação de leis e mais leis, de princípios de direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e as constituições que tentam resguardar e cada vez mais conter essas ações violentas nas sociedades. Então a tendência é que as leis diminuam a violência. A violência não vem aumentando, portanto. A violência sempre existiu na nossa realidade. O que nós temos de diferença é que temos uma população maior e, obviamente, tem-se os veículos de mídia, né, TV, jornal, internet, rádio, que fazem com que a gente tenha essa sensação de que a violência aumenta. A violência ela é mais notificada e não quer dizer necessariamente que o fato dela aumentar, assim como ela em outros momentos, ela pode diminuir. O que nos dá noção de um aumento monstruoso da violência é justamente a questão da notificação, a frequência com que a mídia fala dela, e isso acaba dando uma falsa sensação de um aumento. Ela aumenta sim, percentualmente, de um ano para outro, tanto é que os atos da violência procuram demonstrar isso ano a ano, para falar de algum tipo de problema aí de segurança pública que nós viemos enfrentando, ou até questões culturais aí, dessa cultura violenta do brasileiro, por exemplo, mas é muito senso comum dizer, num texto sobre violência urbana, ou sobre violência contra a mulher, ou sobre violência contra o idoso, contra a criança, falar pura e simplesmente que a violência vem aumentando. Dizer somente isso é por si só um senso comum, um argumento por senso comum que pode, assim, contrariar bastante o seu texto. Temos aí preconceito e racismo refletem vitimismo. Ultimamente a gente usa muito falar de elementos assim, falar que determinado fato é vitimismo, determinada conduta é vitimismo, né? Quando na verdade dizer isso daí estaria negando o problema social em si e revela também uma noção muito rasa, muito sem aprofundamento a respeito do tema pelo redator. É muito comum ver dizeres assim em redações, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outro exemplo aí, olha, a pena de morte resolveria o problema da criminalidade no Brasil. Outro senso comum bastante frequente na nossa sociedade aí, quando a gente joga esse tema em sala de aula, às vezes a gente vê determinadas pessoas que são defensoras, por que a criminalidade não poderia ser resolvida com a pena de morte? Primeiro, ela continuaria incitando a questão da violência. Em segundo lugar, você poderia usar como elemento de comparação, quando a gente viu, até fazendo um elemento por analogia, comparar a situação do Brasil a países onde a pena de morte existe, que demonstram estatisticamente que o fato desse tipo de punição existir nesses países, a criminalidade não diminuiu como decorrência dessa punição, ou qualquer outra fonte que você consiga demonstrar para desmantelar essa ideia de que pena de morte resolveria a situação da violência. A última exemplificação nossa aí, violência contra as mulheres, é o resultado da falta de segurança pública. Quando, na verdade, a questão da violência contra a mulher aí é uma questão cultural, de uma amplitude muito maior do que simplesmente falar de segurança pública, como se fosse a responsabilidade única da segurança pública garantir. Quando viramos as costas para a questão cultural, do machismo, da violência instaurada aí nas relações sociais, no tratamento contra as mulheres na nossa sociedade. É muito raso fazer esse tipo de afirmação, certo? Vai muito mais além, há uma discussão cultural, social, histórica aí, muito mais complicada a ser trabalhada neste caso aí, deste tema, nessa afirmação desse senso comum. Continuando aí, a gente teria por último esse argumento, normalmente ele se associaria ao senso comum em algumas situações. Eu nem vou colocar exemplificação aqui para vocês, que a gente costuma chamar de argumento de fuga, né? Ele vai usar uma retórica, algum tipo de um argumento paralelo, um assunto paralelo, um assunto secundário, terciário. Normalmente o argumento de fuga é quando a pessoa pega uma ideia e ela vai tangenciando, até que ela fuja totalmente do tema que ela está falando, ou fuja da discussão.
Normalmente esse argumento de fuga, ele leva a retórica do texto para uma discussão através de um argumento que nada tem a ver com aquilo que está sendo defendido e acaba assim comprometendo a tese, comprometendo a própria linha argumentativa. Em geral, quando a pessoa usa o argumento de fuga, ela vai ser assim taxada logo de início de incoerente. Você vai ter um texto aí incoerente e se isso se prolongar ao longo do texto inteiro, certamente a redação terá nota 0 atribuída a ela. Muito importante cifrar isso daí. Tá legal, gente? Continuando aí para nós temos um exemplo aí, né, de uma estruturação de um parágrafo. Olha o que foi feito. Eu recorri lá no tópico frasal, né, para poder montar esse parágrafo. Eu recorri ao exemplo aí construído, né, para Emile Durkheim, os fatos sociais são maneiras de sentir, agir e pensar. E um exemplo disso são as leis, como a lei seca, que assim como todo fato social é coercitivo, ou seja, obrigatório, ou seja, nos influencia e implica uma sanção penal caso seja desrespeitada. O tema aí é a questão da lei seca, os efeitos da lei seca na sociedade brasileira. E aí, na progressão discursiva, qual seria a continuidade desse parágrafo? Olhem aí na frase desenvolvimento. Portanto, o efeito dela na sociedade brasileira implica um ajustamento de condutas dos cidadãos quanto aos atos de dirigir, de ingerir bebida alcoólica e dirigir, mas que não significa necessariamente dizer que todos se educaram quanto a essa questão. Isso aí seria um parágrafo que nesse caso aí quer dizer que a lei seca foi importante, que ela tem uma validade, que ela tem um valor dentro da sociedade, mas que ela ainda não é suficiente para poder resolver o problema. Seria um fato de um tratamento mais amplo aí do que fosse o decorrer do texto. Bom, gente, na nossa próxima aula nós vamos tratar da questão dos tipos mais comuns de erros de argumentação, certo? Aí é importante lembrar aí que eu quero que vocês se mirem tanto nos erros quanto nos acertos que vocês já cometem na hora de escrever a redação de vocês. Bom, para poder finalizar, já antecipando então, nosso próximo tópico será erros comuns de argumentação, falhas de argumentação, e a gente vai ver como esse processo aí, voltando a retomar e dar um reforço aí nessa questão desses tipos de argumentos, onde a gente vai tendo um todo aí e vamos ver como isso se preza. Eu vou tentar separar alguns exemplos para vocês também, para mostrar como essas falhas normalmente ocorrem. Muito obrigado, pessoal do nono ano, a gente se vê na próxima. Até mais.